Olá, eu sou o professor Celso Vasconcelos e queria trocar algumas palavras aí com vocês sobre a questão do planejamento. Em primeiro lugar, quando a gente fala em planejamento, nós estamos entendendo que o planejamento é antecipar mentalmente ações a serem realizadas para atingir finalidades a partir de uma dada realidade e agir de acordo com aquilo que foi antecipado. E aqui já se coloca o primeiro desafio do planejamento, que é justamente articular esses dois subprocessos do processo de planejamento, que é o subprocesso de elaboração, propriamente do plano de ação, e a realização interativa. A realização interativa significa a realização que tem a ver, que leve em conta o que foi planejado, porque muitas vezes a gente vê na escola o professor existe o planejado e existe o realizado, só que os dois não se conhecem. Não é? Então, esse é um primeiro grande desafio, agir de acordo com aquilo que foi antecipado mentalmente. Um segundo grande, enorme desafio do planejamento é a significação para o professor, para os educadores. Nós sabemos que o planejamento não é um campo neutro, é um campo em que houve historicamente muitas distorções, não é? Aquela história do planejamento era feito de maneira tecnicista, o planejamento era feito para coordenação, para direção, o planejamento era feito, não era depois retomado no trabalho coletivo constante, nas reuniões pedagógicas semanais, na hora atividade, etc. Então, muitas vezes, existe um certo preconceito dos professores em relação ao planejamento. E um elemento para enfrentar isso é justamente essa questão do sentido, do significado, ou seja, para quê, por quê, para que nós planejamos. E aí, o primeiro elemento tem a ver com a importância daquilo que nós fazemos. O que dá sentido ao planejamento é esse desejo, esse compromisso de fazer da melhor maneira possível. Isso é muito importante, isso parece um detalhe, mas é algo absolutamente fundamental, porque fazer da melhor maneira possível significa que eu compreendo, nós compreendemos que existem falhas, existem contradições, existem limites que podem ser superados, que devem ser superados. Isso é aquilo que o Paulo Freire falava, a consciência do inacabamento, a consciência da incompletude. Do ponto de vista da humanização, isso é absolutamente fundamental. O planejamento ele tem um papel antropológico fortíssimo. Nós poderíamos dizer que nós nos tornamos Homo sapiens sapiens porque projetamos, porque não nos conformamos com o que estava dado. Pensando lá nos hominídeos há milhares de anos atrás, ao assumir a posição bípede, toda aquela questão do desenvolvimento das ferramentas, então ali a gente poderia ver atos de planejamento, de proto-planejamento. Foi justamente porque nós não nos conformamos com o que estava dado, nós queríamos fazer melhor, ainda que de maneira inconsciente, de maneira impulsiva, com impulso vital, mas foi esse proto-planejamento que nos levou ao processo de humanização, ou melhor, de hominização, a nos tornarmos hominídeos. Isso é muito importante. A filogênese nos dá a hominização. Nós nascemos Homo sapiens sapiens, né? Mas a ontogênese, a nossa constituição como ser, é aquilo que nós chamamos da humanização, que é a grande tarefa da escola. A maior tarefa da escola, no nosso entendimento, é que a grande tarefa da escola é a humanização, que é um outro nome da educação, através do ensino. Essa é a nossa... você olha uma girafa, ela parece girafa e age como girafa. Muito provavelmente serão poucas as coisas que ela vai fazer que você não esperava que uma girafa fizesse. E isso, normalmente, se isso acontecer, é porque houve a interferência do humano, algum treinamento, algum condicionamento. Agora, o ser humano não. Você olha um ser humano, um Homo sapiens sapiens, não é? E você não sabe o que virá ali. A sua essência não está definida ainda, ela vai se constituir no processo de humanização. Você pode ter ali uma pessoa que vai fazer coisas maravilhosas ou pode fazer coisas monstruosas. Por isso que
essa consciência da incompletude, o perceber-se falho, limitado, esse desejo, essa histórica e ontológica vocação de ser mais, como dizia Paulo Freire, é absolutamente fundamental. Porque um professor, uma escola que assume uma postura arrogante, que já chegou lá, que já sabe, então ele não vai ter sentido planejar. Então, fundamentalmente, o planejamento ele tem sentido quando eu desejo fazer algo melhor. Eu percebo que não que não está indo bem, mas que eu posso avançar, fazer ainda melhor. Esse é o primeiro grande desafio para dar significado, dar sentido ao planejar. Depois, evidentemente, a gente tem que considerar que aquilo que a gente está planejando é alguma coisa complexa, não uma coisa banal, e depois também considerar que aquilo é planejável, que existem condições de serem planejadas. E um terceiro desafio, é um desafio metodológico, que é justamente em relação às dimensões do planejamento, as dimensões básicas do planejamento. Quando a gente fala em planejamento, pensa muito no plano de ação, né, e na finalidade, mas frequentemente a gente esquece da realidade. Nós vimos que planejar é antecipar ações para atingir finalidade a partir da realidade. Então, muitas vezes, essa dimensão da realidade é esquecida. E nós temos que considerar que o plano de ação é filho da tensão entre a realidade e a finalidade. Então, muitas vezes, vejam, planejar, de certa forma, a gente sempre planeja. É o planejamento implícito, é o planejamento tácito, porque por detrás de toda a ação humana sempre tem um plano, uma ideia, uma justificativa. O problema é com que rigor nós planejamos. Por isso que, ao planejar, nós temos que levar em consideração essas três grandes realidades. A ordem não importa, né? Realidade, finalidade e plano de ação. Finalidade, realidade, plano de ação. Né? O importante é que a gente busque conhecer bem a realidade, esclarecer explicitar a nossa finalidade. Dessa tensão entre a realidade e a finalidade, onde estamos, para onde queremos ir, surge o plano de ação justamente para fazer essa trajetória. Muito obrigado.